A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Igor, eu sou analista de suporte do Sofia Biblioteca Web e Filos. Dentro de mais alguns instantes a gente já vai começar a nossa transmissão. Eu só peço que vocês utilizem a ferramenta de levantar a mão do sistema de webinar para que eu saiba que todos estão conseguindo me ouvir, por favor. Bom dia pessoal, só novamente lembrando, peço que vocês utilizem a ferramenta de levantar a mão do sistema de webinar para que eu saiba que vocês estão conseguindo me ouvir. Muito obrigado. Pessoal, a gente só vai fazer mais alguns ajustes aqui com relação à apresentação do PDF e a gente vai parar de compartilhar a tela aqui, mas a gente já volta. A gente está aqui acompanhando vocês, tá? Só fazendo a última checagem, pessoal, peço que vocês utilizem a ferramenta de levantar a mão para que eu saiba que vocês consigam me ouvir, por favor. Muito obrigado. Legal, a gente já tem aí alguns participantes, o pessoal já está indicando que está conseguindo me ouvir. Perfeito, então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso webinar. O pessoal que
que for chegando, eles vão acompanhando aí com a gente, tá? Pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Igor, eu sou analista de suporte da equipe do Sistema Sofia Biblioteca Web e Filos, e eu que vou estar conduzindo com vocês esse webinar, onde a gente vai apresentar para vocês quais são as nossas últimas novidades com relação aos sistemas Filos e Sofia Biblioteca Web. Ao final do nossa apresentação, eu vou abrir aí um momento de pergunta para vocês, então se alguém tiver com alguma dúvida, precisa que eu explique novamente, a gente vai ter esse momento, e a intenção nossa é a gente apresentar o que foi desenvolvido e posteriormente também mostrar para vocês diretamente essas alterações dentro do sistema, tá? Então, eu estou aqui com o meu sistema já na tela de login, só para que vocês já consigam ver, e eu vou apresentar para vocês e a gente vai vendo direto dentro do sistema, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, falando com relação às novidades, tá? A gente pegou aí desde o nosso build 52 e a gente vai mostrar a partir disso quais são as principais novidades que a gente tem que foram desenvolvidas dentro do sistema Filos e Sofia Biblioteca Web. Na build 52, nós realizamos a exclusão da limitação de cadastro de 10 categorias por cor. Como que funciona isso? Toda vez que você cadastra um título dentro do nosso sistema, você consegue associar uma categoria e nessa categoria você associa uma cor a ela. Quando você vai fazer a sua catalogação, antes da build 52, você tinha uma limitação com relação à quantidade de 10 categorias apenas. Você não conseguia colocar mais do que isso. Agora, depois da build 52, você não tem mais essa limitação. Então, fica aí aberto para você trabalhar com relação a essa quantidade. Como que funciona essa questão da categoria por cor, tá? Então, eu vou logar aqui no meu sistema. Eu vou para minha tela de inclusão de registro. Então, eu tenho aqui a opção de inclusão de registro. Fui em acervo, incluir registro. Nessa tela aqui, é justamente a tela onde a gente faz a inclusão do cadastro de um título. E se a gente descer um pouquinho mais a tela, dentro aqui da parte de assuntos, nós temos o campo de categoria por cor. O campo de categoria por cor ele é um campo tabelado, onde você consegue fazer já os cadastros dessas categorias e atribuir uma cor, que você faz isso através do bloco de tabelas, eu vou mostrar para vocês. Porém, quando você você clica aqui na setinha do lado direito, no campo de categoria por cor, você tem aqui todas as categorias que está cadastrado na sua base e a cor que você associou a elas. Então, antigamente, você podia apenas selecionar 10 delas. Agora não, você pode simplesmente ir clicando em quais categorias você quer e o sistema faz essa inclusão para você dessa categoria, tá? Então, eu coloquei aqui uma quantidade X, cliquei em confirmar. Ele trouxe para a gente aqui todas as categorias. Igor, mas aonde eu faço a alteração dessas cores? Voltando lá para a tela inicial do nosso sistema, tá? Você vai vir aqui no bloco de tabelas. Depois em tabelas você vai em auxiliares. E dentro de auxiliares, você tem aqui a tabela de categoria por cor. Deixa eu só achar aqui. Aqui, a segunda tabela, categoria por cor. Ele vai trazer listados a que você já tem existente dentro da sua base. Se você quer incluir uma nova categoria, você vai clicar na opção aqui de incluir. E aí você tem um campo de descrição, para você colocar a descrição dessa categoria. E aqui você tem a paleta de cores para você escolher qual é a cor que você quer.
Logo abaixo, a gente tem um campo de imagem. O que é esse botão de imagem? Para que ele serve? Além de você associar uma cor a essa categoria, você consegue associar um ícone também para ela. Por que isso? Porque lá no terminal web, deixa eu abrir o meu terminal web aqui para mostrar para vocês também, a gente tem a possibilidade de exibir essa cor com esse ícone dentro do nosso sistema. Então você faz justamente para que você consiga ter um terminal web mais intuitivo, mais atrativo para o seu usuário da biblioteca, tá? Enquanto ele vai carregando aqui para a gente, aqui, ó, perfeito. Esse aqui é meu terminal web e aqui são os carrosséis. Se eu desço um pouquinho mais, ó, eu tenho o carrossel de categorias, que é justamente as categorias por cor. Então você consegue alterar essas cores e o íconezinho. Se você não coloca nenhum ícone nas categorias já existentes dentro da base, ele já vem com um ícone padrão, tá? Então você pode alterar. Repare, ó, que numa categoria de amor, romantismo, namoro e encontros, eu alterei o íconezinho aqui. Então fica mais atraente aí para o seu usuário. Vale lembrar também que essa categoria por cor é possível se a escola solicitou na hora do momento da implantação uma etiqueta onde tenha a categoria por cor, essa cor também é incluída na etiqueta do livro, tá? Então é possível que seja exibido essa categoria, ou melhor, essa cor dentro da etiqueta. Tudo bem? Seguindo adiante, na build 53, nós criamos agora a função de revisão de tabelas. O que é essa função de revisão de tabelas? Em bibliotecas grandes, existe o trabalho de a bibliotecária-chefe fazer a revisão dos itens dentro da tabela. Por exemplo, da tabela de autor, para saber se ele está cadastrado dentro dos padrões, tabela de editora, e entre outras. O que acontece? Essa função de revisão serve justamente para que o bibliotecário-chefe faça a revisão e indique para os auxiliares que aquele item que está cadastrado, por exemplo, dentro da tabela de autor, ele já foi revisado por ele, já está tudo ok, e dentro dos cadastros que ele for utilizar, que o autor do livro é esse, ele tem que selecionar esse autor que está revisado. Porém, como que funciona essa questão de revisões, tá? Então, vou voltar para a minha tela inicial. Antes de você trabalhar com a função de revisão, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente habilitar essa função de revisão dentro das tabelas. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no bloco de sistemas, depois você vai vir em configuração geral, e dentro de configuração geral você vai vir aqui na configuração de tabelas. Aqui dentro da configuração de tabelas, você vai ter o grupo de revisão. Dentro do grupo de revisão, você tem dois tipos de tabelas. A gente tem tabela do tipo autoridades e do tipo auxiliares. E dentro de cada uma delas, nós temos listado quais são as tabelas que a gente permite você trabalhar com a função de revisão. Então, no caso do grupo de autoridades, podemos habilitar a função de revisão para assunto, autor, evento, instituição, título uniforme. E para o grupo de auxiliares, a gente pode trabalhar com a tabela de editora e local. No meu caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu habilitei para a tabela de autor e evento. Como que eu faço essa questão de habilitar ou desabilitar? Basta eu vir aqui e marcar qual a tabela que eu quero que seja feita essa função de revisão. Então eu habilitei para a tabela de autor e evento. E agora o que a gente precisa fazer é justamente trabalhar com relação a essa revisão. Então a gente vai voltar lá na tela de início do sistema. A gente vai acessar o bloco de tabelas. E dentro do bloco de tabelas a gente vai justamente acessar aquela tabela que a gente habilitou para fazer a revisão. No meu caso, que foi autor e evento, ele está dentro do grupo de autoridades. Então eu venho no grupo de autoridades e aí eu tenho aqui a minha tabela de autor. Quando você habilita a função de revisão, ele libera para a gente essa coluna aqui, ó, de revisão. E também habilita esse filtro para que a gente consiga buscar dentro da nossa tabela
quais são os itens que já estão revisados ou não. Então, eu poderia vir aqui, eu quero saber todos os itens que já foram revisados na minha base. Tudo bem. Seleciono a opção de revisados e ele vai listar para mim. Eu quero saber as que não estão revisadas ainda. Eu posso vir aqui e selecionar como não revisado. Eu quero fazer agora, marcar que um item dentro da minha tabela, eu já revisei ele, já está tudo ok. Legal. Eu vou selecionar o item que não está revisado, clicar em alterar, faço as alterações que devem ser feitas. No caso aqui, por exemplo, eu vou colocar Barreto em letra maiúscula. E eu tenho aqui a opção de revisado. Eu marco essa opção, confirmo, e ele marca agora para a gente com esse checkzinho de revisado. Só que isso só aparece aqui para a gente no bloco de tabelas. E para a pessoa que vai utilizar esse item no dia a dia, na hora do cadastro de algum livro, como que vai ser exibido? Quando você realiza a inclusão de um título, no caso aqui estou trabalhando com a função de revisão dentro da tabela de autor, tá? Na hora que eu acesso o campo de autoria, se eu procuro por aquele autor que eu acabei de fazer a revisão, ele indica com esse checkzinho do lado esquerdo. O seu auxiliar, ou até mesmo você, na hora que estiver catalogando os seus livros, consegue saber que, se tem esse íconezinho, indica que esse item já está revisado dentro dos padrões. Diferentemente, por exemplo, desse segundo autor, James Matthew, onde eu não tenho o íconezinho, logo entende-se que não está revisado, porém, se eu quiser, eu posso acessar o bloco de tabelas novamente, fazer as alterações que devem ser feitas para esse item e marcar como revisado para que posteriormente eu faça a utilização. Não impede de eu querer selecionar o James Matthew também. Eu posso trabalhar com ele sem problema nenhum. Só que você vai estar trabalhando com um item que não está revisado. Tudo bem? Esse foi com relação à função de revisão de tabelas. Só novamente fazendo uma observação, não são todos os campos tabelados que permitem essa função. Os campos que permitem são justamente os campos que são exibidos dentro das configurações do sistema. Então eu fui na tela inicial, bloco sistema, configuração geral, e todas as tabelas que são listadas aqui dentro da configuração de tabelas são as tabelas que nos permitem trabalhar com a função de revisão. No caso, assunto, autor, evento, instituição, título uniforme, editora e local. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação. Pessoal, antes de a gente continuar, só algumas observações, tá? Quem tiver com dúvidas sobre alguma coisa que for falado durante os treinamentos, podem mandar para a gente aí através da ferramenta de perguntas do sistema de webinar. E eu vou estar respondendo essas perguntas ao final da nossa apresentação. E se também for alguma dúvida com relação a alguma outra área do sistema, também acabo respondendo para vocês aí no final sem problema nenhum, tá? Agora na build 57, a gente fez a inclusão agora do que a gente chama de templates de catalogação, tá? Essa modificação dentro do sistema foi uma modificação muito expressiva dentro dele. Por quê? De certa forma, ele altera todo o nosso processo de catalogação. Anteriormente, nós tínhamos a opção de incluir obra, incluir periódico e a parte de catalogação via MARC, por exemplo. Agora, o que a gente tem? A gente não trabalha mais com relação à questão de incluir obra e periódico. Nós incluímos o que a gente chama de registro. E dentro do seu registro, você vai definir se você quer trabalhar com obra ou com periódico. Só que como que funciona essa questão de template de catalogação? Vou vir aqui na minha tela inicial do sistema, vou acessar o bloco acervo, e dentro do bloco acervo eu vou vir aqui na opção de incluir registro. Essa tela aqui, que é a nossa tela de inclusão de um registro do nosso título, ela tem os campos que são exibidos, porém, de acordo com o material que você selecionar aqui no campo de material, esses campos eles podem ser alterados. O que eu quero dizer com alterados?
No caso aqui, ó, eu estou selecionando o material livro básico. O que isso significa? Que eu estou utilizando um template de obras, no caso do tipo básico, ou seja, eu tenho o necessário de informação para ser preenchido. Com a modificação do sistema para que seja incluída essa questão dos templates de catalogação, nós temos agora dois tipos de templates. A gente tem o que a gente chama de template básico e o template simplificado. A ideia é que, se você não costuma colocar muitos detalhes na sua catalogação, não seria necessário o sistema exibir para você todos os campos de catalogação. Então, você pode utilizar um template simplificado, que é onde você tem campos, poucos campos com relação ao template básico. Já no caso do básico, não. O básico ele exibe todos os campos padrões de catalogação que nós temos disponíveis hoje dentro do Philos e do SBW. Sabendo que essa tela aqui, ela faz as alterações com relação aos campos de acordo com o template que eu selecionei. Como que você faz a associação de um template dentro do seu material? Quando você faz a inclusão de um novo material, lembrando que o material ele é um campo tabelado, então eu vou lá para o bloco de tabelas. Seleciono o bloco de tabelas, auxiliares, e dentro de auxiliares eu tenho aqui ó, a minha tabela de material. Então eu desci um pouquinho a tela e selecionei o campo de material, a tabela de material. Quando eu faço a inclusão ou até mesmo a alteração de algum material existente, nós vamos ter aqui o campo agora de template de catalogação. Claro, eu tenho aqui o campo de descrição para dar o nome para esse material, qual o modelo de referência bibliográfica que eu quero, se eu quero um modelo de monografia, de um fascículo, de uma dissertação em tese ou de uma analítica, e a gente tem aqui o template de catalogação. No meu caso aqui, está sendo exibido os templates para o contexto de obra, periódico e analítica. A analítica pode ser que não apareça para vocês. Por quê? O módulo de analítica ele é um módulo que é comercializado por nós, pela equipe do comercial, tá? Então, tudo depende do que você tem hoje de módulo contratado com o sistema Sofia. Dentro de cada um dos contextos, tanto obra, periódico ou analítica, nós temos os dois templates que eu comentei. Então, o simplificado, onde ele vai exibir para a gente os campos de uma forma mais simples, e o template básico, onde a gente tem todos os campos padrões sendo exibidos. Tá? Você vai fazer a criação do seu material. Eu vou colocar aqui um material teste, só para a gente trabalhar em cima do nosso webinar. Tá? Vou colocar aqui um template de catalogação no template básico. Fiz a criação, clique em confirmar. Ele fez aqui para a gente a criação. Vamos supor que eu quero ter esse mesmo material, só que agora eu quero ter ele no template simplificado. Mas por que isso? Porque a minha biblioteca ela tem as duas características. Eu posso ter o mesmo material onde eu quero catalogar bastante informação e eu quero ter também o mesmo material onde eu quero catalogar o mínimo necessário de informação. Eu consigo fazer isso? Sim, você consegue. No entanto, o que você precisa fazer é o seguinte: na hora que você faz a inclusão de um material, você precisa no campo descrição fazer justamente essa diferenciação de um material por outro. Lá na minha tabela de material, quando eu mostrei para vocês no campo, eu havia escrito a palavra básico na frente. Por quê? Isso foi uma maneira que eu, bibliotecário do meu sistema, achei para me indicar para mim que eu estou selecionando um material que está com um template básico ou que está com um template simplificado. Então eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o mesmo material, teste, e eu vou colocar aqui a palavra simplificado na frente. Na hora de selecionar o template de catalogação, eu seleciono o template simplificado. Clique em confirmar. Agora eu tenho o material teste, só que com a palavra simplificado na frente, indicando para mim que ele está associado a um template simplificado. Eu posso alterar esse outro material aqui para indicar para mim o template? Pode, não tem problema. Seleciono ele, clique em alterar e coloco
a palavra básico, por exemplo, na frente. E eu sei que se eu selecionar esse material, ele vai estar com um template básico. Feito isso, depois que você criou os materiais, agora você vai utilizar lá na sua tela de inclusão de registro. Então eu vou vir dentro do bloco acervo. Depois, dentro do bloco acervo, eu clico em incluir registro. E aqui dentro do incluir registro, eu vou ter justamente o campo de material, onde eu posso selecionar aqueles materiais que eu havia cadastrado. Então eu vou procurar pelo material. No caso aqui eu quero o template simplificado, então seleciono ele. Esse alerta aqui sempre vai ser exibido para a gente, tá? Por quê? Enquanto você não confirmar o seu cadastro, o sistema ainda não gravou essas informações. Só depois que confirmar que ele faz a gravação disso. Então ele vai falar que se você havia preenchido algum campo, o que você deixou ali preenchido, isso vai se perder. E pergunta se eu quero realmente continuar. Eu coloco que sim. E pronto. Ele altera para mim agora os campos no template de catalogação. Como que eu percebo que houve uma alteração? Se vocês repararem no grupo de informações do número de chamada do livro, no template simplificado a gente só tem o campo de classificação e notação do autor. Se eu seleciono o material que está no template básico, o número de chamada do livro agora tem o campo de classificação, notação do autor, complemento e outras informações. O grupo de número de chamada, ele é um dos exemplos de modificação com relação aos campos, tá? Você consegue ter outras modificações com relação a esses campos? Sim, você consegue. Onde você consegue visualizar qual é a diferença de um template para o outro dentro do sistema? Você vai fazer o seguinte. Na tela inicial do seu sistema, você vai acessar o bloco de Sistema. E dentro do bloco de Sistema, nós temos aqui o template de catalogação. Aqui dentro do template de catalogação, ele exibe para você justamente os três contextos, então, obra, periódico e analítica, e dentro de cada um deles os dois templates. Essa tela, você não precisa se preocupar que você não vai realizar nenhuma alteração do sistema com relação ao que está sendo exibido aqui. Ela serve justamente apenas para que você consiga visualizar qual é a diferença de um template para o outro dentro de cada um dos contextos. Então eu estou com um template de simplificado do contexto de obra selecionado e eu quero saber qual é a diferença dele para o template básico. Eu venho aqui e seleciono o template básico. Do lado direito da tela, ele vai simular para mim justamente a minha tela de inclusão de registro. Só novamente fazendo uma observação aqui importante. Se eu tentar cadastrar alguma informação aqui, reparem que eu não consigo. Ele serve apenas para demonstrar para vocês o que vai ter de campo na hora que você associar esse template ao seu material. Então, no caso aqui do contexto de obra, além do número de chamada, quais são os outros campos que podem aparecer para a gente? Indicação de responsabilidade, por exemplo, é um campo que só vai ser exibido se você associar a um template básico. Se eu estou com um material associado ao template simplificado, o campo de indicação de responsabilidade ele não vai aparecer para mim. A mesma coisa vale, por exemplo, para a parte do campo de descrição física do livro. Então, dimensão dele, ele não aparece isso para a gente. Se eu pego no template simplificado, eu não vou ter o campo de dimensão dentro do meu sistema. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui na nossa tela inicial. Pessoal, só para que a gente tenha o feedback de vocês, todo mundo consegue me ouvir muito bem? Estou muito rápido, estou devagar, está dando para entender? Por favor, podem ir mandando para a gente aí no campo de perguntas para a gente ir acompanhando com relação aqui ao nosso andamento, tá? Seguindo adiante, dentro da nossa apresentação, a gente tem agora, na Build 59, algumas funções muito interessantes que foram desenvolvidas dentro do nosso terminal web. Não sei se todos que estão aqui com a gente conhecem, mas o terminal web é um módulo
também é comercializado, onde você tem o seguinte, um ambiente de consulta de livros da sua biblioteca, onde o usuário ele pode acessar e fazer essa consulta. Dentro da Build 59, foram desenvolvidas as funções de apresentação da ficha catalográfica no formato MARC e a exportação desse MARC também, caso você queira, e a função de minha seleção. Como que funciona isso dentro do nosso sistema? Você vai acessar o seu terminal web, realizar a busca pelo título que você quer. Então eu vou buscar aqui por um livro, pegar aqui a arte do relacionamento. Eu tenho a ficha catalográfica dele. E o que acontece? A gente tem, dentro aqui do terminal web, agora a apresentação dessa ficha catalográfica no formato MARC. Então basta eu clicar na opção aqui de MARC Tags e ele vai transformar toda a ficha em MARC. Se eu quero salvar isso, que é justamente exportar essa ficha catalográfica no formato MARC, eu vou ter agora aqui o botão de salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai gerar para a gente o arquivo TXT, ele vai começar a fazer o download no seu computador do arquivo TXT com o formato MARC da ficha catalográfica desse livro. E se você quiser também, existe a possibilidade de copiar todo esse formato MARC. Eu posso clicar aqui na opção de copiar e ele indica para a gente que o texto está copiado. Se você precisar transferir esse formato MARC para algum outro lugar, basta você dar um Ctrl V no computador que ele vai colocar toda a ficha catalográfica no formato MARC para você. Porém, a gente tem agora, dentro do terminal web, na Build 59, foi desenvolvido também a função de minha seleção. O que é a minha seleção? Essa é uma função que o pessoal que costuma acessar a base da Biblioteca Nacional, por exemplo, para fazer as consultas e tudo mais, que é muito utilizado. Como que funciona isso? Você cria uma listagem com todos os livros que você quer dentro do seu terminal. Como que você vai fazer isso? Basta você realizar uma busca. Você encontrou o livro que você quer dentro do sistema. Ótimo, legal. Repare que toda vez que você faz a busca, você tem esse ícone aqui, com um quadradinho ao lado. O que significa? Você vai justamente selecionar esse livro. Vamos supor que eu quero jogar para a minha seleção esse livro aqui, a arte do relacionamento e a batalha final. Toda vez que você vai clicando, reparem que do lado direito, ele indica para a gente que foi enviado para a minha seleção e você agora precisa puxar essa relação de livros que você selecionou. Como que você vai fazer isso? Dentro do terminal web do Sistema Sofia e do Philos, nós temos esse íconezinho aqui, que é uma cestinha. Todas as vezes que você faz a inclusão de um livro dentro do Minha Seleção, ele vai listando para você a quantidade de livros aqui. No meu caso, eu fiz 3, então repare que eu tenho uma bolinha vermelha com 3. Quando eu clico em cima dele, ele vai listar para mim todos os livros que eu havia enviado para o espaço do Minha Seleção dentro do sistema. Eu tenho todos eles aqui e agora eu consigo, se quiser, fazer a impressão dessa listagem ou de referência. Por que a impressão da listagem? É muito comum, vamos imaginar fazer uma analogia. Você tem hoje a lista de compra de material escolar. A ideia aqui seria basicamente a mesma. O usuário ele pode acessar o terminal web da casa dele, fazer uma relação de livros que ele precisa retirar dentro da biblioteca, faz a impressão dessa listagem, ele vai chegar para o balconista, entregar essa listagem, o balconista ele vai conseguir saber quais são os livros que ele quer e fazer a retirada disso. Então o sistema ele armazena justamente todos esses livros para que você consiga ter essa listagem. Ou, se preferir também, você consegue gerar a parte de referência bibliográfica. Quando você clica para gerar essa referência bibliográfica, ele vai gerar o arquivo aqui para você e você consegue fazer a impressão dessa listagem.
Se eu quero remover algum livro em específico, vamos supor que eu não quero mais ter na minha seleção o livro A Arte do Relacionamento. Como que eu faço? Basta eu vir aqui no íconezinho do quadradinho e desmarcar ele, que ele retira para mim. Ah, eu quero limpar toda essa minha seleção. Aí eu tenho a opção aqui de remover seleção, onde ele vai confirmar a remoção de todos os registros, eu coloco que sim, e pronto, a gente não tem agora nenhum registro mais, tá? Vale lembrar que essa função de minha seleção não é necessário estar logado dentro do terminal web para ser utilizada, tá? Hoje, qualquer pessoa que acesse o terminal web de vocês, é possível fazer o uso dessa ferramenta. Basta você clicar no íconezinho para que ele envie para você para minha seleção. Tudo bem? Então falamos da apresentação no formato MARC, falamos da exportação dos marks, da marca dos títulos e também da função de minha seleção. Seguindo adiante, na build 60, nós lançamos a utilização de campo e tabela opcional de exemplar. Como que funciona isso? Os campos de tabela e opcional de exemplar são campos onde você consegue trabalhar eles de uma forma opcional, ou seja, você pode falar se você quer trabalhar com ele ou não. Vamos supor que vocês querem colocar, ou melhor, vocês querem registrar alguma informação que não está disponível dentro do campo de cadastro do exemplar. Como que eu vou fazer isso? Voltei na minha tela inicial do sistema, vou vir no bloco acervo. Depois eu vou realizar uma busca aqui para pegar algum livro já existente da minha base. Vou pegar aqui, por exemplo, 100 Dias de Felicidade. Vou vir na aba de exemplares. E dentro da minha aba de exemplares, eu vou clicar aqui em incluir para realizar a inclusão de um exemplar. Seleciono o exemplar único. E agora eu estou na tela de inclusão do exemplar. Os campos e as tabelas opcionais de exemplar, eles ficam disponíveis justamente logo aqui embaixo. Como o próprio nome diz do campo, eles são campos opcionais, ou seja, você consegue alterar a forma como você vai utilizar ele. O rótulo do campo, que é justamente aqui a parte de tabela opcional de exemplar e campo opcional de exemplar, você consegue alterar isso dentro das configurações do sistema. Então, vamos supor que você quer criar um campo onde você vai registrar a informação de, por exemplo, assunto principal desse exemplar. Legal. Você vai alterar esse rótulo para que fique fácil de você entender que existe esse campo e você vai entrar com essa informação. Como que você vai fazer isso? A gente vai voltar lá na parte de configurações do sistema. Então, eu abri a minha tela inicial do sistema. Vim aqui em Sistema. Depois, Configuração Geral. E dentro de Configuração Geral, nós vamos ter aqui campos opcionais. A parte de campos opcionais, ele se divide de duas formas, campos editáveis e tabelas editáveis. O que é isso? É justamente a questão de um campo ser tabelado ou não. Então, como a gente está falando dos campos em específico do exemplar, a gente tem um campo tabelado e o outro não. O outro você simplesmente registra a informação dentro dele. Se eu quero trabalhar com o campo onde o tipo dele só é registrada essa informação, eu venho aqui e vou utilizar a parte de campos editáveis. E dentro de campos editáveis, a gente tem aqui o campo opcional de exemplar. Então, eu coloco o rótulo que eu quero do campo. Então, assunto principal. Ele tem uma limitação com relação à quantidade de caracteres. Então, eu vou colocar aqui assunto print, por exemplo, só para a gente abreviar. E eu tenho essa opção de utilizar na frente. Se eu deixo essa opção de utilizar marcada, o que o sistema vai fazer? Ele vai entender que você vai utilizar esse campo. Então, ele vai exibir para você. Se você não quer utilizar ele, basta desmarcar. Eu vou deixar habilitada a opção de utilizar para o campo opcional, porém na minha tabela eu vou excluir ela. Não quero que não apareça para mim lá na minha tela de cadastro do exemplar. Legal. Então eu venho aqui e clico e desmarco a opção de utilizar. Vou confirmar essa minha configuração. E agora, quando eu faço
a inclusão de um exemplar, eu tenho o campo de assunto principal e o campo tabelado ele não é exibido mais, porque eu falei que eu não vou utilizar esse campo, então o sistema não exibe ele para você na tela. Tudo bem? A ideia desses campos, vocês trabalharem da forma como vocês preferirem, tá? Isso aqui foi um exemplo com relação a um assunto principal que vocês podem colocar. Então não precisa se preocupar com o que vai ser inserido dentro desse campo, porque a ideia dele é que seja opcional. Seguindo adiante, nós temos agora na build 61 a utilização de múltiplas notas no título. Como que funciona isso? Antigamente, você tinha apenas um campo de notas e você fazia a inclusão dessa nota dentro do título. Agora não, você consegue incluir mais de uma nota no mesmo título. Quando você estiver fazendo o cadastro do seu título, então eu vim aqui na minha tela de cadastro do título. Se eu descer um pouquinho mais a tela, eu tenho aqui o campo de notas. E dentro do campo de notas, eu tenho a opção de incluir notas. Eu clico em incluir, ele vai abrir esse bloco abaixo para mim, onde eu tenho o campo de tipo, para eu definir justamente qual é o tipo dessa nota, se ela é uma nota de conteúdo, dissertação ou tese, uma nota geral, uma nota local, ou até mesmo o resumo do livro. E se eu quiser incluir, além de um resumo, colocar uma nota do tipo geral, eu posso clicar em incluir. E eu tenho aqui a parte de inclusão de uma nova nota. Então eu poderia vir colocar do tipo geral, por exemplo. E na frente eu vou registrar a informação que eu quero. Importante, tá? Que já perguntaram para a gente no suporte. Ah, aqui é somente uma linha de informação? Não, não é somente uma linha. Ao longo que você vai digitando a informação, ele vai expandindo para você logo abaixo, tá? Então não precisem se preocupar com relação à questão do espaço aqui. A gente faz isso justamente para não deixar a tela muito grande na hora da exibição. Tudo bem? Vale lembrar que as notas que você inclui dentro do seu título, existe uma configuração no terminal web para você falar se você quer que elas sejam exibidas ou não. Como que funciona isso? Vou voltar lá na minha tela inicial do sistema, vou vir no bloco de sistema, configuração geral, eu vou vir aqui em terminal, e dentro do terminal eu tenho notas apresentadas. O notas apresentadas, você vai marcar quais são as notas que você quer que sejam visíveis dentro do sistema. Então eu habilito essas notas. Se eu marco como visível, ele exibe para mim. Se eu desmarco, ele não exibe. Tudo bem? Seguindo adiante, na build 63, nós tivemos a função de alto contraste no terminal web e a função de acessibilidade. Qual que é a ideia? Atendendo a muitos pedidos dos clientes com relação, olha, o terminal web de vocês tem que ter um espaço para a parte de acessibilidade, ou até mesmo para usuários que têm algum problema de visão e tudo mais, a gente criou essas funções dentro da parte do terminal web. Então a gente tem essa faixa em preto agora que fica disponível na parte de cima, e quando eu clico em acessibilidade, ele tem justamente para mim algumas instruções com relação à questão de acessibilidade, e também te dá algumas orientações de comandos que você pode utilizar dentro do seu computador para que altere o tamanho da fonte da tela. Então você tem aqui para ampliar a tela, eu posso estar clicando em Ctrl e apertando a tecla mais. Então eu vou aumentando ou diminuindo a fonte. E a gente tem ao lado a opção de alto contraste, onde justamente ele inverte as cores do nosso sistema para que as pessoas que tenham uma deficiência visual
facilite na hora de realizar a consulta no ambiente do terminal web. Seguindo adiante, a gente tem a função de fuso horário nas configurações locais e configuração geral na build 65. A ideia dessa configuração de fuso horário serve para o seguinte: as bibliotecas que utilizam a parte de empréstimo por hora, o sistema ainda ele se baseia justamente na hora do Brasil ainda por uma questão do servidor, porque a gente pega o horário do servidor. Na parte do empréstimo, se vocês querem alterar para um fuso horário de vocês, de acordo com a região, a gente implementou essa função agora de fuso horário. Como que você vai configurar isso? A gente vai vir na tela inicial, bloco sistema, e a função de fuso horário, ela tem dois ambientes disponíveis. Ela tem dentro de configuração geral e dentro de configuração local. Dentro de configuração geral, você vai criar um fuso horário onde ele é aplicado para todas as bibliotecas, ou seja, seria um fuso horário padrão para todas as unidades. Só que vamos supor que alguma unidade sua em específico não atende a esse fuso horário. Eu quero alterar isso. Legal, não tem problema. Dentro das configurações locais do sistema agora, a gente tem o campo de fuso horário para que seja configurado também. Então eu acessei aqui a biblioteca Arthur Priante. Se eu descer um pouquinho mais aqui na tela de biblioteca mesmo, eu tenho o campo de fuso horário. Reparem que a biblioteca Arthur Priante ela está em branco com relação ao fuso horário. Qual que é o fuso horário dela na hora do empréstimo por hora, por exemplo? Ele vai considerar o que está na configuração geral. Então, num nível de prioridade de instruções com relação ao empréstimo, horário do empréstimo, ele vai sempre pegar, primeiramente, a configuração geral. Se tiver uma configuração local de fuso horário, ele sobrescreve e como atendimento ele sempre vai pegar o fuso horário da configuração local. Ok? Seguindo adiante no nosso slide, pessoal, a gente tem agora, na build 67, a busca por sublocalização e inclusão do exemplar quando é realizada a busca por ISBN. Como que funciona isso? A busca por sublocalização, vale lembrar que sublocalização é um módulo também que nós comercializamos à parte, pode ser que a sua biblioteca tenha ou não, então aí tem que ser verificado depois. Se quem quiser, a gente pode no suporte consultar isso para vocês, basta entrar em contato com a gente. Porém, no terminal web agora você tem um espaço para realizar a busca dessa informação dentro do campo. Então, como que funciona isso? Você vai acessar o seu terminal web, deixa eu desabilitar aqui o alto contraste. Na hora que você vai realizar a busca, se você clicar em busca avançada, você vai ter o campo de localização. O módulo de sublocalização, para quem não tem esse módulo e gostaria de ter, quer conhecer um pouquinho mais, como que ele funciona? Algumas bibliotecas existem uma organização com relação a, por exemplo, o livro na estante. Então, o livro Dom Casmurro tem que estar na estante A ou na prateleira 2, enfim. Existe essa sublocalização, além da parte de organização, por exemplo, por classificação, via CDD ou CDU. Aí tudo depende de como que vocês fazem a gestão do espaço de vocês. Essa questão de busca por sublocalização, o aluno pode chegar, eu quero buscar por todos os livros que estão na prateleira A. Tem como? Tem. Então, ele vai acessar o terminal web e você vai ter aqui o campo de localização. No meu caso, o módulo de sublocalização ele está sendo rotulado como localização. Por quê? Porque existe dentro do sistema uma configuração para você criar o rótulo do seu módulo de sublocalização.
Então, como que eu faço essa alteração com relação ao rótulo da sublocalização? Eu vou vir em configuração, vou depois em configuração geral, e dentro da configuração geral nós vamos ter aqui a opção de outras. E dentro de outras nós temos a opção de marcar, utilizar sublocalização, e qual é o rótulo que eu vou dar para essa tabela. Então, como que eu vou chamar essa sublocalização? Justamente é aqui que eu faço a alteração disso. Eu poderia colocar, por exemplo, estante, ou até mesmo prateleira. Aí tudo depende da organização do espaço de vocês. Vale lembrar que essa função de busca pela sublocalização, ela só é permitida se vocês habilitarem isso dentro do espaço da biblioteca, da configuração do terminal web, tá? Nem sempre você vai conseguir exibir isso. Como que você vai fazer habilitar a busca pela sublocalização? Dentro de configuração geral, você vai vir em terminal, e dentro de terminal você vai ter aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui que está dando errado aqui para mim. A busca pela sublocalização. Deixa eu só ver onde ele estava aparecendo aqui. Ah, perfeito. Dentro de busca e serviço, nós temos aqui, ó, habilitar busca por prateleira na busca avançada. O que, que é isso? Essa prateleira foi o rótulo que eu incluí dentro do meu sistema para a parte de configuração da sublocalização. Se eu desabilitar essa função, o meu terminal web ele não vai permitir a busca por esse ambiente. Então, ó, eu desabilitei, vou atualizar aqui. Deixa ele carregar aqui como cache. Ele exibe aqui para mim porque está carregado como cache. Deixa eu só criar numa guia anônima para mostrar para vocês. Enquanto ele vai carregando aqui. Pessoal, eu tenho visto que o pessoal já está colocando algumas perguntas aqui, tá? O Jean comentou que essas funções não constam no filos dele. Sim, Jean, o que acontece? Nem todas as funções que a gente está comentando aqui vão ser exibidas no seu filos, tá? Tudo depende com relação a se você tem um módulo ou não. Então seria interessante depois você contatar a equipe do comercial ou a equipe do suporte justamente para que eles te passassem maiores detalhes do que você tem contratado, do que vai ter de função ou não dentro do seu filos, tá? Aqui, ó, perfeito. Eu agora criei numa guia anônima do sistema, deixa eu só confirmar se vocês conseguem visualizar minha tela. Ah, legal. Então, eu tenho o campo de material, que no caso não é a de sublocalização, justamente porque eu desabilitei a função de busca. Então, é configurável isso, se você quer permitir que ele busque por prateleira ou não. Deixa eu só fechar aqui e abrir aqui novamente para a gente. Seguindo adiante na nossa apresentação, nós temos desenvolvido na build 69 a impressão de recibo de multa em bobinas 75mm. Como que funciona isso? Antigamente, a parte de recibo de multas e serviços ela era feita somente em folha A4. Você não era possível fazer a impressão em bobina 75mm, assim como o recibo de empréstimo, renovação ou devolução. Agora não, nós temos essa possibilidade. Porém, para você trabalhar com relação à impressão de recibo de multa em bobina 75mm, você precisa indicar para o sistema qual é o formato que você vai utilizar. Se vai ser justamente a bobina ou até mesmo a folha A4. Então, para você fazer isso, você vai acessar a parte de configurações locais.
Você vai selecionar qual é a biblioteca que você quer fazer a alteração. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Arthur Priante. Eu vou vir na configuração de serviço e dentro de serviço eu tenho aqui, ó, recibo. E aqui eu tenho o campo de formato. Então, quando eu clico, eu vou ter as opções de A4 ou bobina 75mm para fazer a escolha do formato. Então, se você coloca bobina 75mm, quem tem impressora de cupom fiscal, você consegue fazer a impressão desse recibo da multa por essa impressora. Tá? Feito isso, não precisa ser feito mais nenhuma alteração dentro do sistema, porque ele já reconhece qual o formato que tem que ser feito, e na hora que for feito o pagamento da multa, ele já vai gerar nesse formato. A mesma coisa, seguindo adiante na build 70, a gente tem o formato de impressão de penalidade alternativa em bobina 75mm. Também existe uma configuração específica para o recibo de penalidade alternativa que você precisa configurar qual é esse formato. Então, eu vou vir dentro de configuração local novamente, só que agora eu vou vir em penalidade alternativa e eu tenho aqui a configuração de recibo, onde eu tenho o campo de formato e seleciono qual que eu quero que seja gerado na hora que eu fizer o recebimento de uma penalidade alternativa. Inclusão de reserva pelo número de identificação do usuário. Antigamente, antes da build 70, na hora que você fazia a inclusão de uma reserva, ele só permitia você incluir a reserva pelo nome do usuário. Você não conseguia, por exemplo, quem tem leitor de código de barras, se o aluno chegar, eu quero reservar o livro Dom Casmurro, ele entrega a carteirinha para a pessoa e a pessoa faz a leitura do código de barras na carteirinha, por exemplo. Antes não era possível você fazer isso. Porém, na build 70, nós fizemos a alteração para que vocês consigam utilizar desse meio na hora de realizar o serviço de reserva. Então, eu vou buscar por algum livro que eu tenho dentro da minha base. Eu vou filtrar por todos aqui só para a gente achar vários. Vou pegar aqui 5S, por exemplo. Clico em reservas. Clico em incluir. E aqui no campo de usuário, que é onde justamente a gente fez a alteração com relação a essa inclusão. Anteriormente, eu só simplesmente começava a digitar, ele sugeria o nome do usuário para mim, eu confirmava, ele fazia a inclusão para mim dessa reserva. Agora eu não preciso digitar o nome. Se eu quiser fazer a leitura do código de barras da carteirinha dele, eu posso fazer. Basta eu vir aqui no campo de usuário, entrar com a identificação do usuário, pressiono Enter para que ele justamente faça a busca por esse número. Depois que eu digitei, clique em confirmar e ele faz a inclusão para a gente também. Inclusão do nome do autor nos recibos de empréstimo, renovação e devolução de algum livro, tá? Isso também a gente fez a partir da build 71, porque algumas bibliotecas elas precisam desse nome na hora da organização da sua ficha. Então, a gente colocou agora na hora da geração de recibo de empréstimo, renovação e devolução o nome do autor do livro. Vamos pegar aqui uma circulação para a gente simular. Então, vim na tela inicial, circulação, emprestar e devolver. Busco por um usuário, um livro, clique em confirmar. Ele vai gerar para a gente o recibo. Se eu dou um zoom aqui a mais agora, só para mostrar para vocês, ó, eu tenho o nome do autor. Antigamente eu não tinha essa informação aqui dentro do sistema. Como algumas bibliotecas precisavam dessa informação para a organização interna deles, então foi uma informação que foi mapeada dentro do recibo. No caso aqui, a gente está falando de recibo de cupom fiscal, tá? Que é a bobina 75mm. Mas a mesma coisa vale para a parte de recibos em folha A4.
Na Build 71, nós fizemos também a parte de um novo relatório gerencial de estatística de acessos às mídias no terminal web. Como que funciona essa questão de acesso às mídias? Agora você consegue identificar quem é que acessou, por exemplo, um arquivo PDF que você disponibilizou dentro do seu título. Para você gerar esse relatório, o que você vai fazer? Você vai realizar, você vai na tela inicial do sistema, na verdade, vir aqui em relatórios gerenciais, depois estatísticas do terminal, e aí eu tenho aqui ó, acesso às mídias via terminal. Quando eu clico nesse tipo de relatório, ele vai me pedir um período de análise, então eu coloquei aqui num período de 1 mês, clique em visualizar, ele não gerou aqui para mim nenhum. Deixa eu pegar um outro mês aqui para a gente ter como exemplo. Colocar aqui no início do ano. Clique em visualizar. Ele vai listar aqui para a gente quem são os usuários que acessaram os arquivos digitais do seu terminal web, tá? Como que funciona esse relatório? Se o usuário ele estiver logado dentro do terminal web, o sistema vai pegar essa identificação do usuário e listar aqui para você. Então, o usuário Igor acessou o PDF de Dom Casmurro. Se o usuário só acessa esse terminal web e não está logado, ou seja, ele não se autenticou dentro do terminal web, ele vai exibir para a gente justamente como está aqui, usuário não definido, e vai listar qual era o arquivo, a parte de código do título, a autoria, o material, qual era o nome do conteúdo digital, se era um PDF, enfim, qual era esse arquivo, e a data e hora de acesso. Ele vai fazer essa diferença desde que o usuário esteja logado ou não com relação à autenticação dentro do terminal web na hora de ele logar. Reparem que ó, eu tenho os dois casos aqui. Então, eu tenho usuários não definido e quem foi os arquivos que foram acessados. E se eu vou para a página 2 do meu relatório, ele indica para mim que a Thalita Meirelles ela acessou o conteúdo digital de Últimos Cantos do título E Fez Deus a Família. Então, ele traz data e hora de acesso. Build 7.3. Na Build 7.3 nós desenvolvemos a configuração e solicitação de senha para empréstimo e renovação. Isso é uma configuração muito legal e muito importante dentro do sistema, que é justamente a identificação do usuário na hora do empréstimo. Para você trabalhar com essa questão de solicitação de senha na hora do empréstimo, você precisa habilitar isso dentro das configurações do seu sistema. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou vir aqui em Home, Sistema, Configuração Geral, e aqui dentro de outras, nós temos justamente a parte de solicitação de senha. Deixa eu só verificar que ele não está aparecendo para a gente. Ah, tá. Na verdade, aqui só fazendo uma correção, pessoal, é com relação à configuração local. Por quê? Você consegue trabalhar com uma biblioteca, se você tem uma rede de bibliotecas, uma biblioteca solicite a senha e a outra não. Então, você faz isso por biblioteca. Então, você vai vir em configurações locais, seleciona qual é a biblioteca que você quer habilitar a solicitação de senha. Você vai vir em circulação, acervo e depois em outras. E aí sim você vai ter a configuração aqui ó, de solicitar senha para empréstimo. Marcado isso, clicou em confirmar. Todas as vezes que um usuário realizar, ou melhor, o operador realizar o empréstimo para um usuário,
ele vai precisar colocar a senha do usuário para continuar com esse empréstimo. Então vamos, agora que eu configurei, vamos demonstrar isso aqui, tá? Eu venho em circulação, emprestar e devolver. Vou pegar a usuária Thalita. Ela já tem um livro, vou realizar a devolução aqui. Perfeito. Entro com a identificação do exemplar, ele vai saber aqui para a gente qual é o livro, clique em confirmar. Na hora que o operador clica em confirmar, ele vai trazer isso para a gente. No caso, ele não trouxe a solicitação de senha pelo seguinte: o livro não está ou melhor, a biblioteca que a gente configurou, o livro não está nela. Então a gente precisa fazer isso para as demais também. Então, por isso que, no meu caso, a gente tem que habilitar para as demais, porque justamente eu tenho 3 unidades e eu habilitei para Arthur Priante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a São Gusmão. Venho em circulação, acervo e outras, solicitar senha para empréstimo. Gustavo Toloni, circulação, acervo e outras. Confirmar. Pronto. Vamos só devolver agora esse livro. Fazer o empréstimo. Então eu clico em confirmar e ele vai gerar a senha para a gente. Quando eu clico aqui em renovar, ele pede para que seja inserida a senha também. Nesse caso aqui ele só não mostrou para a gente. Provavelmente, no meu caso aqui, ele não está permitindo por causa dos dados do usuário, que não tem uma senha cadastrada. Então, a gente precisa cadastrar uma senha para ele. Só fazendo uma observação, que a senha que ele utiliza pro empréstimo é a mesma senha na hora do acesso ao terminal web, tá? Então, o mesmo login, a mesma senha que ele utiliza para acessar no terminal web, na hora de ele realizar as operações de empréstimo e devolução dentro do sistema, também vai ser solicitado dentro da circulação. Eu vou seguir adiante aqui, depois a gente volta em mais específico se tiver alguma dúvida com relação a essa configuração. Na build 74, nós adicionamos a configuração para a escolha da apresentação dos resultados de pesquisa no terminal web, se eu quero que seja exibido em capa ou lista. O que é isso? Quando você faz a busca no seu terminal web por algum livro, reparem que ele traz aqui inicialmente para a gente com a capa do livro e o título apenas. Porém, eu posso mudar essa configuração para que ele seja listado para mim em forma de lista com maiores detalhes da ficha catalográfica. Essa visualização padrão, ou seja, quando eu busquei pela palavra casa, ele já trouxe nesse tipo de visualização em capa, eu posso definir justamente qual é esse padrão. Então, você consegue definir esse padrão. Existe uma configuração dentro da parte de configuração geral do terminal web para que você consiga fazer essa definição. Então, eu vou vir aqui em terminal. Busca e serviço. Aqui, ó, na verdade é resultado de busca. Eu vou ter aqui a opção de formato padrão de exibição dos resultados, se eu quero em capa ou em lista. E aí, se eu selecionar a opção de lista, ele vai justamente trazer nesse formato aqui para mim. Ó. Se eu seleciono em capa, ele vai trazer nesse. Nada impede de o usuário no terminal web fazer essa alteração, tá, pessoal? Ele pode vir aqui e alterar normalmente. Porém, você define um padrão na hora da exibição dos resultados. E por último,
a gente tem integração do portal Sofia. Isso é uma função que quem usa o sistema Sofia Biblioteca Desktop já tem para eles, porém não tinha ainda na versão web, que agora tem. Que é justamente você ter essa rede de bibliotecas do Sofia disponível na versão web. Então, como que você faz isso? De qualquer tela do sistema, você vai clicar aqui dentro da engrenagemzinha e você vai ter a opção de Portal Sofia aqui para você. Você vai clicar no Portal Sofia e ele vai abrir para você a parte de consulta dos dados da ABN, Unicamp, caso você queira, para exportar uma MARC. A parte de adventícia você consegue fazer toda essa consulta. No meu caso, eu não consigo exibir porque é um ambiente exclusivo para vocês. Então, como eu não estou utilizando o ambiente sendo um cliente prima e sim um ambiente de demonstração, ele não traz para a gente. Tá? E para a gente finalizar a parte aqui da nossa apresentação, o que a gente vai desenvolver no futuro para vocês? O que a gente já está pensando de melhorias? Para o pessoal que já conhece o acervo da ABN, deixa eu acessar o acervo da ABN aqui para mostrar para vocês. Quando você realiza uma busca, ele tem a configuração aqui de alteração da capa de exibição padrão. Isso vai ser agora uma configuração geral para todo mundo. Não está desenvolvido ainda, mas nos próximos builds a gente vai liberar essa configuração para a parte de alteração dessa capa. Hoje, por padrão do sistema, ele vai vir com o P se for sistema Filos ou o S se for Sofia. Mas no futuro você pode colocar um logotipo da instituição aí para que você deixe mais atrativo o seu terminal web, tá? E também a gente tem a busca de endereços pelo CEP. Quando você faz o cadastro de um usuário, você tem lá o campo de CEP para que seja preenchido. Então, na parte de contato residencial, você tem aqui o campo de CEP. Esse campo de CEP ele vai ser um campo agora integrado com uma base de busca pelo número de CEP e ele já vai trazer o endereço para você, o bairro e a cidade. Ok? Bom, pessoal, o que a gente precisava de apresentação para vocês é somente isso. Eu vou fazer a leitura agora do que a gente tem de dúvidas aqui. E quem fica aberto aí para vocês, caso alguém tenha mais alguma dúvida, não entendeu, alguma coisa. Existe o canal de suporte, acho que dependendo dos sistemas, vocês conseguem ter contato com o suporte. Somente quem for Filos Projeto Social precisa ser contratado o serviço de suporte. Porém, os demais clientes, existe esse e-mail de contato com eles para que a gente consiga fazer, dar esse auxílio para vocês com alguma dúvida, tá? Pessoal, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui das perguntas. Perfeito. Pessoal, o nosso amigo Eli, ele comentou com relação à Build 71 de como faz a inclusão do nome do autor no recibo. O nome do autor ele já é padronizado para todos desde que você selecione o recibo de bobina 75 milímetros, tá, Eli?
Então, se você trabalha com impressão de recibos e está utilizando o recibo em 75mm, provavelmente para você já vai estar sendo exibido essa função do nome do autor. Então, basta, na verdade, é só habilitar a função do recibo. O Mário perguntou também com relação, e para quem não tem acesso às mídias no terminal web, como que funciona? O acesso às mídias, se eu entendi a sua pergunta, Mário, funciona da seguinte forma. Se o usuário está logado dentro do terminal web, lá naquele relatório ele vai mostrar qual é o usuário que acessou essa mídia. Se ele não, simplesmente eu como não aluno de vocês, acessei o terminal web e vi o conteúdo de um PDF lá. O sistema vai identificar isso, porém ele vai identificar como usuário não definido, ou seja, ele não se autenticou dentro do terminal web para fazer essa visualização. Tá? O Jean perguntou com relação à intenção dos empréstimos com senha. Jean, a ideia do empréstimo com senha é ter uma segurança a mais da biblioteca, provando que foi aquele usuário que fez o empréstimo, além do recibo, é claro. Por quê? Porque o operador ele só vai conseguir fazer o empréstimo para o usuário se o usuário colocar a senha dele. Fazendo uma analogia para um fácil entendimento, entenda-se como a solicitação de senha na hora do empréstimo, igual você fazer uma compra com o seu cartão. Hoje você vai lá no supermercado, passa o cartão, eles vão pedir a sua senha. A ideia é a mesma. Então, a operação de empréstimo ou renovação só vai ser efetivada se o usuário que está renovando esse livro ou pegando entrar com a senha dele. Ele perguntou com relação também à disponibilidade desse vídeo no canal do nosso YouTube. Jean, eu não sei se vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, porém ele está sendo gravado, tá? Se você quiser, depois eu posso pedir para o pessoal de eventos entrar em contato com você para que eles disponibilizem esse vídeo para você. Tudo bem? O Eli também perguntou sobre a disponibilidade do vídeo também, Eli, mesma coisa. Se você quiser, depois eu peço para a nossa equipe de eventos entrar em contato com você. Sobre qual o caminho? Tá, Eli, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa configuração. Você vai fazer o seguinte, a configuração de recibo, ela é uma configuração sobre a configuração local. Então, o recibo, cada biblioteca pode habilitar ou desabilitar se vai trabalhar com essa função. Então, você vai vir em configuração local. Você vai selecionar qual a biblioteca que você quer fazer habilitar essa função. E aí você vai vir aqui em circulação. Eu vou demonstrar utilizando o recibo de multa, tá? Mas a mesma ideia vale para a parte de penalidade alternativa se você tiver um módulo de penalidade alternativa. Depois você vai vir aqui em serviço. E dentro de serviço você tem recibo. E aí sim, é só você escolher qual o formato que você vai utilizar. E o nome do autor ele já vai aparecer por padrão para você aí na hora da impressão do recibo, tá? Vamos verificar aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Legal. Pessoal, bom, a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui do pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. A gente encerra aqui o nosso webinar de novidades do Filos e do Sofia Biblioteca Web. E para quem quiser, existe o canal nosso de suporte que vocês conseguem estar contatando para estar tirando alguma dúvida, tá? Pessoal, em nome do Sistema Sofia, agradeço a todos. Tenham todos uma ótima tarde.